Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, igreja, amém? Nesse culto de ceia, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, ainda em pé, em reverência, a leitura da palavra. Em seguida, os irmãos sintam-se à vontade para se sentarem e dessa forma se acomodarem e continuarem na mesma sintonia de oração. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 17. Esse texto tem como epígrafe essa frase em negrito, acima do texto em si, dizendo uma lição de humildade. E assim diz o texto: depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém. Pai, nós te rendemos graça e louvamos ao teu nome, mediante ao que és, ao que tem feito, ao que hás de fazer em nossa vida. E com toda simplicidade nós rogamos da tua parte a revelação e a manifestação do teu Santo Espírito sobre nós, para que venhamos ter o entendimento da tua palavra, que é tão viva, tão verdadeira, tão poderosa e tão maravilhosa. Abençoa-nos, Senhor, por isso me coloco como instrumento em tuas mãos, reconhecendo todas as limitações e ao mesmo tempo nos colocando como um vaso para ser usado conforme o teu querer. Abençoa a tua igreja na compreensão desta verdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nunca em toda a história da humanidade surgiu alguém como Jesus. Um grande mestre. Um mestre por excelência, cujos ensinamentos se perpetuaram na história e ainda hoje reverberam os corações, sendo capazes de mudar vidas e mudar situações. As lições que ele nos ensinou são extraordinárias e ela eleva aos padrões éticos e morais, pois ele nos apresenta a verdadeira essência da espiritualidade. Nos ensinou como nunca ninguém ensinou, através do exemplo. E foi capaz de falar o que ninguém outrora ousou: aprendei de mim. Então Jesus de fato é um mestre por excelência. E esse texto do Evangelho de João, capítulo 13, precisamente, Jesus está prestes a perpassar a última lição para os seus discípulos. Para que os irmãos possam se situar no tempo e no espaço, é a ceia, a última ceia, a ceia pascual. É onde Jesus vem instituir a ceia como algo sagrado. Mas ela ocorre justamente na véspera da crucificação. Então podemos dizer, sem dúvida alguma, que esse é o momento de despedida.
E eu imagino a expectativa que havia no coração dos discípulos, aguardando mais uma grande lição, a última lição. Depois de conviver por mais de 3 anos, ensinar confissões doutrinárias da verdadeira fé, exercício da espiritualidade, da maturidade, ensinar sobre valores da oração, da consagração por meio de jejum, explicar sobre a reverência ao exame, a meditação das Escrituras Sagradas e tantas lições extraordinárias, bem-aventurança, ele nos instruiu. E agora chegou o momento da última lição. E que lição é essa? A temática dessa reflexão é justamente a epígrafe desse texto. Uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Porque é verdade que a sabedoria torna um homem sábio, a riqueza torna um homem rico, a força torna um homem forte, o poder torna um homem poderoso, mas somente a humildade torna simples homens em grandes homens. E o que torna Cristo extraordinariamente maravilhoso e magnífico é justamente essa humildade, ao ponto de nos constranger. Porque vivemos em um mundo onde os homens querem ser aclamados como príncipes, os príncipes querem ser venerados como os reis, e os reis ambicionam serem tratados como divindade. Mas somente Deus quis ser homem e viveu a humanidade em sua totalidade. E nos ensinou algumas verdades tão fascinantes acerca da nossa humanidade. Entre elas, a humildade. Santo Agostinho, certa feita, disse que a arrogância fez com que os anjos se transformassem em demônios. Mas a humildade, ela é capaz de fazer com que homens se transformem em anjos. E a última lição de Jesus para os seus discípulos é a lição da humildade. E você não pode perder essa aula. Mais do que isso, você não deve deixar de praticar esse ensinamento, porque está escrito: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você não é bem-aventurado em conhecer, mas você é bem-aventurado em praticar. Você tem que permitir que essa teoria venha se tornar em algo prático em sua vida. E é incrível como Jesus disse: olha, porque eu vos dei exemplo para que como eu vos fiz, façais vós também. E essa lição de humildade, como é que ela acontece? Da forma mais inusitada que eu possa imaginar. Onde Jesus simplesmente vai lavar os pés dos discípulos. Isso é inconcebível. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas há algo completamente concebível. É tão inadmissível que Pedro diz: a mim não, Senhor, eu jamais vou permitir que o Senhor se rebaixe a tal nível, a tal ponto, tão repugnante de lavar os meus pés. E Jesus disse: se você não permitir, é porque você não tem parte comigo. E Pedro disse: então lava logo tudo, a planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça, lava logo tudo. E Jesus disse: estando os pés limpos, todo o corpo está limpo. E aí, conversando uma certa feita com meu amigo esteticista, o Willas, inclusive está aqui, né? Massagista. E ele disse o seguinte, que a planta dos pés é algo tão sensível que existem algumas explicações que há veias, né, Williams? Depois você pergunta a ele que ele vai explicar melhor. Que está conectada com toda parte do corpo. E ela é tão sensível. Aí me faz lembrar do saudoso Haroldo, né, o nosso saudoso Haroldo. Haroldo, ele sempre dizia o seguinte, que quando ele chegava em sua casa cansado, todo dia, alguém que tinha que dar massagem nos pés dele, né? E a vida só melhorava a partir daquela massagem gostosa que ele recebia nos pés. Bom, se alguém quiser massagem, procure esteticista Willis, tá? Bem,
ali ele se sentia renovado, com a massagem nos pés, porque é uma área sensível, tão sensível ao ponto que Deus diz a Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisa é terra santa, é solo sagrado. E meus irmãos, sobre essa lição de humildade, ao lavar os pés, eu gostaria de pontuar aqui essas verdades em 2 tópicos somente. É onde eu aprendo que nos impulsiona e nos move a sermos humildes. E humildade, ela vem através da disposição em servir. Aquele que é humilde, ele tem prazer em servir. Não importa como, não importa quando, não importa onde, ele sempre diz: eis-me. E a Bíblia nos diz, agora eu convido você a conferir nas Escrituras juntamente comigo, sobre essa temática, uma lição de humildade. E se você deseja ser humilde, semelhante a Jesus, na consciência do que está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 3, o sermão da montanha, as bem-aventuranças, onde Jesus diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles são o reino de Deus. O reino de Deus pertence àqueles que são humildes de espírito. E Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que Deus dá graça aos humildes, mas abate os soberbos. Olha bem para mim, Deus eleva aqueles que são humildes, mas abate aqueles que são soberbos. E é incrível, voltando ao sermão da montanha, quando diz: bem-aventurados humildes de espírito, e quando a Bíblia também fala: os humilhados serão exaltados, sobretudo aquele que a si mesmo se humilha. Porque a gente tem uma certa dificuldade de distinguir ou de definir o que é humildade, né? Pobreza não é humildade. Eu conheço muito pobre, arrogante, soberbo e presunçoso. Você conhece alguns? Rapaz, né? E a gente confunde: fulano é humilde. Rapaz, fulano pode sofrer privações de recursos, pode estar desprovido de numerários, mas isso não significa que ele venha ser humilde, não. Eu conheço algumas mas deixa eu ficar calado. Ia dizer alma cebosa. Que são paupérrimos, mas são arrogantes, senhores de si, totalmente soberbos e presunçosos. Então humildade não tem nada a ver com pobreza. Mas uma verdade é que a humildade, ela nos leva a servir. Veja o versículo 3 a partir do capítulo 3 a partir do versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam até o fim, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos, e que viera de Deus e voltava para Deus. Preste atenção agora, irmãos. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés e enxugar-lhes com as toalhas com que estava cingindo. Até aí. O que eu aprendo é que uma pessoa humilde, ela tem prazer em servir. E já diz o adágio popular: quem não vive para servir, não serve para viver. A nossa maior vocação como cristão é justamente servir. Servir a Deus, servir ao próximo, ao ponto que Jesus é o nosso maior referencial. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então venhamos olhar para Cristo, venhamos olhar para a sua vida, venhamos olhar para as suas atitudes. Agora, presta bem atenção no detalhe. Conforme já foi dito, você percebeu na leitura, era a última ceia. Jesus sabia o que lhe aguardava, o que lhe esperava. O texto é muito bem claro em relação a isso. E mais do que isso, o versículo 3 diz: sabendo ele que Deus tudo confiara em suas mãos. Vai ficar assim mesmo.
sabendo ele que Deus tudo confiara em suas mãos, que ele já tinha todo o poder, que ele já tinha todo o domínio, o que é que ele faz? Ele lava os pés dos seus discípulos. Mas o interessante é como isso acontece, irmãos. Era um costume muito comum na antiguidade lavar os pés. De modo que os senhores, anfitriões, eles contratavam um servo, mas não era um simples servo, porque existia o servo mordomo, mas existia o servo escravo. Então era o servo mais inferior que havia. E ele ficava nessa função de lavar os pés daquelas pessoas que vinham de distante. É bom e convém lembrar que naquela época as estradas não são como é hoje, não era como é hoje. E naquela época as pessoas não tinham calçados, né? Ou melhor, as suas sandálias eram abertas, não tinha tênis, não tinha sapato como nós temos. Então, a simples viagem, por mais curta que fosse, sujava os pés. E ao sujar os pés, ninguém poderia entrar numa casa com os pés sujos. Por isso, os nobres sempre tinham um escravo que ficava, né, com essa responsabilidade. O interessante é que Jesus vai a essa casa, Jesus vai a esse lugar, com os seus 12 apóstolos, estão todos juntos, não faltou ninguém. É o último encontro, é a última reunião, é o último momento, é a despedida, é a última lição. E todos viram um balde, todos viram a água. Só que imagine comigo, Pedro ao ver, pensa consigo mesmo, eu não. João vê e pensa da mesma forma, porque o escravo não estava nesse dia, o escravo não estava nessa hora. E cada um transferindo essa função um para o outro. E todos cientes que não poderiam, um detalhe, não poderiam iniciar a refeição. Não poderiam, porque não era uma simples ceia, era a ceia pascual. E as exigências para celebrar uma ceia é que todos deveriam estar purificados e consagrados. Então não ia haver ceia se os pés deles não fossem lavados. O servo escravo não estava ali, mas todos estavam cientes, e todos estavam bem conscientes, de que só haveria ceia se alguém lavasse os pés, porque os rituais da celebração da Páscoa exige, isso está escrito no Pentateuco, exige total purificação, total consagração ao Senhor. Tudo tem que estar limpo, devidamente limpo. Então passa Tomé, passa André, passa João, passa Judas, todos vêm um balde com água, mas ninguém tem a iniciativa. Até que quando todos se assentam, o texto nos diz que Jesus, no versículo 4, olha que coisa interessante, levantou-se, e aí, o que é que ele fez? Tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu o seu corpo, pegou o balde com água, começou a lavar, enxugar os pés de cada um, a disposição para servir, se levantar. Por isso, meu irmão, saia da sua zona do conforto e em nome de Jesus, se levante. Nosso irmão Flávio Rodrigues, ele conta uma história que eu nunca esqueci, que quando ele era militar, o major ficou observando um copo descartável no pátio do exército, da infantaria aqui de Paulo Afonso. E o vento levava para um lado, para o outro, e o major observando da sua janela no primeiro andar. E aquilo lhe incomodava, porque passava soldado, passava cabo, passava sargento, passava tenente, passava capitão, e o copo lá. Todos viam, mas ninguém fazia nada. E aquele homem o major para o exército, e convoca todos os militares de plantão naquele dia, e repreende todos. Ele começa dizendo, quem foi que jogou esse copo descartável? Evidentemente ninguém se manifesta. Eles pensam, então eu julgo todos culpados, porque todos por aqui passaram, mas ninguém teve essa iniciativa. E para provar a vocês que isso não inferioriza ninguém, eu desci do meu escritório, justamente para pegar esse copo descartável e colocar no seu devido lugar, e dessa forma tentar vos ensinar uma lição. Que o problema de um
é problema de todos. E os problemas têm que ser resolvidos independente de serem identificados os autores ou os responsáveis. Flávio, um dia você contou essa história e eu nunca esqueci. Porque é uma lição que também nos perpassa a humildade de sermos servos, de estarmos dispostos a servir. Olha o que o texto diz: Jesus se levantou. Então saia da sua zona de conforto, meu irmão. Tem alguém precisando de você, existe algo que você pode fazer. Saia da sua zona de conforto e vamos fazer em nome de Jesus a diferença. Mas o que eu acho também fantástico nesse versículo 4 é que além de se levantar, sabe o que foi que Jesus fez? Ele se despiu. Na minha tradução diz: despiu as vestimentas. Se despir. Ele tirou o manto. E nós precisamos fazer exatamente da mesma forma. Ele não ficou desnudo, tá? Existiam umas vestes principais que ficavam. E essas vestes eram valiosas ao ponto que os soldados romanos depois tiraram sorte para ver quem ficava com essas vestes. Mas aqui se despiu significa se despojar da sua função, da sua posição, do seu título, do seu cargo. Os irmãos estão entendendo? Posso ouvir um amém? Se despir. Às vezes o cargo, o título que nós temos nos impede de sermos humildes. E nessa humildade nos impede de servir ao outro. Então seja qual for a sua função, em qualquer área da sua vida, patrão, funcionário, líder, liderado, que você esteja disposto a servir. E para isso é necessário se despir, se despojar. Conforme está escrito em Filipenses capítulo 2, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, existindo na forma de Deus, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de homem e assumindo forma de servo, e em semelhança de homens, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Deus exalta, Deus eleva aqueles que são humildes. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Segundo a teologia aqui é a kenosis, é o esvaziamento, não julgou por usurpação ser semelhante a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. E há ocasiões que exige que nós venhamos nos esvaziar dos nossos títulos, dos nossos cargos, das nossas funções, e vivermos essa tão grande lição, a lição da humildade, tendo o coração disponível para servir. Serviu, lavou os pés, cingiu-se com um pano, colocou o avental, né, Vanessa, então aqui, para que as águas não sujassem seu corpo, pegou uma outra toalha e começou a lavar o chulezento de todo mundo. Interessante quando ele diz: isso que eu vos fiz, façais também uns aos outros. Evidentemente não significa que a gente tem que lavar os pés uns dos outros. Hoje você tem calçado, você tem meia, não é? Hoje as estradas não são como aquela época, não é verdade? Mas a lição, ela permanece. E aqui, hoje aqui de manhã eu procurei uma pessoa, porque eu fiz isso uma vez na minha vida. Eu lembro só ter feito uma vez. Não, eu fiz na formação dos diáconos. Convidei os diáconos, teve um curso de diáconos que durou 5 dias. Né? E depois do curso, eu disse: a última lição. Aí eu saí, peguei um balde com um paninho e comecei a lavar o chulezento de todo mundo aí. Cada um mais podre que o outro. Depois eu achei interessante a atitude de um diácono. Agora, pastor, por gentileza, sente no seu lugar, que nós todos vamos lavar os seus pés. E foi um momento muito gostoso. A gente não fez como um ritual, não. A gente fez como um momento único.
Mas a outra ocasião que eu lembro ter feito isso, aí eu perguntei a essa pessoa hoje de manhã para não cometer o lapso, de esquecer ou contar diferente. Mas essa pessoa que é o nosso irmão Nelton, conhece Nelton Nicó? Um dia ele chegou aqui na igreja e ele me disse agora que eu estava aqui deitado, orando. Ele, pastor, eu queria falar com o senhor. Pois não, pastor, estou desistindo de tudo, estou entregando um ministério. É difícil, né, imaginar Nicó nessa situação, que Nicó é pau para tudo que é obra. Mas até Nicó entrou nessa crise, né? Estou desistindo de tudo. Eu, espera aí, Nicó, faz o seguinte, daqui a pouco a gente conversa. Ele ficou sentado aqui no altar. Eu peguei um baldezinho ali, cheio de água, peguei uma toalha. Aí eu disse, Nicó, por favor, traga seus pés. Lavei os pés de Nicó. Depois dei a toalha a ele. E disse, compreendeu o que eu te fiz? Faça também. Não houve nenhuma prosa, não foi, Nicó? Não confabularmos mais nada. Simplesmente ele entendeu a lição. E a partir dali, ele continuou. Isso faz uns 5 anos, Nicó? 1900 antigamente, é? E até hoje ele está lavando os pés aí do povo. Não é, Nicó? No sentido figurado, ele aprendeu a lição. Mas essa lição que Jesus nos ensina, essa capacidade de se despir, de se dispor, de se despojar. Ei, olha bem para mim em nome de Jesus. Quem caminha no caminho, suja os pés. E o que eu acho extraordinário nessa lição é que Jesus poderia ter dito: não veio o servo, não veio o escravo, não há quem lave os pés, eu vou lavar os meus pés, mas depois cada um de vocês há de lavar os próprios pés. Poderia ter dito, e seria uma lição extraordinária, mas ele transcende toda a nossa capacidade de imaginação, de especulação e de conjecturas quando se trata do seu aspecto de ser, da sua natureza de viver. Ele simplesmente lava os nossos pés e diz: olha como eu vos fiz, façais também uns aos outros. Ei, meu irmão, escuta só. Quem caminha suja os pés, e haverá momento em nossas vidas que estaremos com os pés sujos. E quando esse momento ocorrer, nós vamos precisar de pessoas que venham até nós em silêncio, sem argumentação retórica, sem persuasão eloquente, sem discurso, sem sermões, sem confabular sobre qualquer outro aspecto da vida, mas simplesmente ter essa atitude tão nobre de lavar os pés em silêncio, e limpar aquilo que está sujo, e higienizar aquilo que está imundo. Vocês estão entendendo? Posso ouvir um amém? Simplesmente ter essa atitude de servo. Quantas pessoas estão com os pés sujos? Estão com os pés sujos porque não estão na zona forte em seus lares, porque estão caminhando de aldeias em aldeias, vilarejos em vilarejos, cidades em cidades, povoados e povoados, para anunciar o evangelho do reino. E essas pessoas se sujam no caminho e precisam de outras que limpem. Eu acho extraordinário Isaías 40, versículo 1, quando Deus diz ao profeta: consolai o meu povo, consolai. E é essa palavra que transforma, a palavra de consolo e de conforto. Porque o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Deus não mandou Isaías dizer: contendei, contendei, conflitai, conflitai, mas consolai, consolai. E é isso que nós precisamos levar, a palavra de consolo, porque essa palavra é que vai trazer o conserto. Isso não significa que nós vamos ignorar os erros, não é isso que eu estou falando. Mas como já diz um ditado: amor
sem verdade é hipocrisia. E verdade sem amor é legalismo. Você é hipócrita ou legalista? Ou você só sabe falar a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade, mas sem amor? Por outro, tem aquele que ama de toda forma, de todo jeito, mas ignora a verdade. Enfim, Jesus nos dá a lição de humildade através do serviço prestado. Agora a segunda lição sobre humildade. A primeira, para sermos humildes temos que ser servo. Agora, segunda, para sermos humildes temos que ter, na realidade. Vem comigo o versículo 1 de João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até. Ou seja, a lição da humildade. Deus espera que nós venhamos ser humildes, mas para sermos humildes temos que ser servos. E agora, a segunda lição, são duas lições: termos amor. Agora, olha bem para mim. Tendo amado os seus, amou até o... Olha para a pessoa que está ao seu lado aí, sem mugangas, tá? Sem esquisitice. Você é capaz de amá-la até o fim. Jesus. Está preparado para aguentá-la até o fim? Eu não estou falando o fim do dia não, tá, irmão? Nem o fim da ceia. Nem o fim do ano. Nem o fim do culto. Está preparado para amá-la até o fim? Até a volta de Jesus. Porque humilde é aquele que serve, mas humilde também é aquele que ama. Mas ele não ama por um momento. Ele não ama por uma estação. Ele não ama por um período. Ele não ama por interesses. Enquanto você tem, você é. Mas se você deixar de ter, você foi. Não é? Vivemos num mundo a inversão de valores é tão grande, que as pessoas pensam primeiro lugar em si, segundo lugar em si, terceiro lugar em si, quarto lugar ainda em si. Depois elas vão pensar em algo além de si. Não é nem alguém além de si, viu? É em algo. Depois meu carro, minha casa. É tão difícil. E hoje as pessoas dizem bem assim: olha, o que é meu, e o que é teu, se tu não tiver cuidado, logo vai ser meu também. Mas a Bíblia nos diz que Ele amou até o fim. Agora imagine hoje, essa é a nossa geração. Imagine daqui a 10, 20, 30 anos, 40 anos, você com os mesmos amigos. Você no mesmo ministério. Você na mesma igreja, com o mesmo pastor. Olha que coisa, irmãos. No mesmo ministério, imagine. Amou até o fim. E a gente sabe que casamento, se não existir lavado os pés, a carta do divórcio chega. O marido tem que lavar os pés da esposa, a esposa os pés do marido. Isso tem que acontecer. Temos que ser relevantes, sempre dispostos a servir, sobretudo a amar até o fim, em todas as nossas relações. Mas o que eu quero dizer aqui para os irmãos, que não venhamos tratar as pessoas como pessoas descartáveis. Jesus não tratava o ser humano como algo descartável, algo útil por um momento, mas depois perdia a sua finalidade. Que não venhamos ser assim, que venhamos amar até o fim. Não sabemos como chegaremos ao fim, mas que venhamos chegar em amor, em nome de Jesus. Amém? E isso significa que o teu irmão, o teu amigo, a tua esposa, o teu filho, o teu pai, seja lá quem for, o teu líder, o teu liderado, vai ter os pés sujos. Só que com os pés sujos não pode ceiar. Alguém vai precisar lavar os pés dele.
E não espere que alguém se levante em seu lugar. Dê você o primeiro passo. Você já parou para perceber que para Deus não importa quem está certo ou quem está errado? O ofendido deve ir ao ofensor, pedir perdão, porque o que Deus espera de nós de fato é que venhamos dar o primeiro passo. É fácil falar, eu concordo plenamente. Eu não sou um expert no assunto. Estou aprendendo. E para ser sincero, às vezes eu sujo os meus pés. Mas eu louvo a Deus porque eu estou num lugar. Encontrei amigos mais chegados que irmãos, que desfrutam da mesma fé e prezam pela mesma comunhão. Que compreendem o pastor nos seus momentos de surtos psicóticos neuróticos. Eu acho que se eu não fosse cristão, meu temperamento não seria nem sanguíneo, nem fleumático, nem colérico, nem melancólico. Só existe 4, né? O meu temperamento seria hemorrágico. Já surtei com minha esposa, já surtei com minha mãe, já surtei com meu irmão, já surtei com meus filhos. Até Sarinha já me viu tendo surto. Só não surtei com meu padrasto. Mas ele já me viu surtando aí. Não vi com meu padrasto. Eu costumo dizer que eu só sei que Reginaldo peca porque a Bíblia diz que ele é pecador, porque senão... Minha mãe é coitada. Minha mãe está dizendo ali, ó, toda vez que eu surtei, meu padrasto me deu razão. Mas a gente sempre perde a razão ao surtar. A gente acaba sempre perdendo a razão. Mas isso significa, irmãos, que às vezes nós vamos sujar os pés. E vamos precisar que alguém venha e limpe, sem discursos, sem sermões, sem cerimônias, sem propagandas, sem merchandising, sem publicidade, sem marketing. Limpe. Você já parou para perceber a reconciliação do filho pródigo com o seu pai? Ele disputava alimentos com os porcos, e os porcos são imundos para o povo judeu. Mas ao vir ao encontro do seu pai, ele vem cheio de elucubrações, cheio de explicações, cheio de justificativa, e seu pai, eu fico imaginando, olha para ele e faz... Me abraça, me abraça, me abraça. Imediatamente diz, celebre uma festa. E a festa foi celebrada. Sabe de uma coisa, irmão? Não impeça uma festa de acontecer. Não impeça uma festa de acontecer. Coisas que não vale a pena entrar no critério de quem está certo e quem está errado. Não vale a pena. Simplesmente abrir o coração, abrir os braços, abraçar, viver aquele momento e interromper com qualquer discurso que venha poder trazer novas discussões. Versículo 34 a 35, ainda dentro do amor. Amém? Ainda no capítulo 13, nós não saímos do capítulo 13. Diz, novo mandamento vos dou. Que vos amei uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É forte, né, irmãos? Novo mandamento vos dou. Novo, é um novo mandamento. Que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei. Qual é o nosso padrão de amor? Qual é o nosso modelo de amor? Qual é a nossa referência de amor? Hein? Oi? Alô? Quem é?
Jesus. É para Ele que nós olhamos e dele é que nós aprendemos. Você quer cumprir os mandamentos do Senhor? Quer cumprir as instruções, as ordenanças do Senhor? Então escuta o que Ele diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Nós merecemos o seu amor? Nós éramos dignos do seu amor? Nós retribuímos o seu amor? Creio que não. Mas deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus que eu aprendi certa feita na vida. Nós fazemos o bem porque isso é bom. E isso nos faz o bem. Escuta, às vezes não teremos recompensas nem retribuições, mas não é por essas recompensas e retribuições que devemos ser movidos. Eu aprendi que aquele que ama espera ser amado, mas a maior recompensa daquele que ama não é ser amado. A maior recompensa é o amor. Porque às vezes você vai amar e você não vai ter retribuição, nem recompensa, nem sequer o reconhecimento. Mas aquele que ama e é movido pelo altruísmo filantrópico, de forma abnegada, ele tem a melhor sensação e satisfação que a vida pode nos gerar. É o encontro com o amor. E o amor nos basta. Eu digo isso para que você não venha amar de uma forma interesseira, para que você não venha amar de uma forma equivocada. A Bíblia nos diz: assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. É como Cristo nos amou, que devemos amar uns aos outros. E por fim, Jesus diz bem assim: olha, nisto conhecerão quem sois meus discípulos, se falares em línguas estranhas em todo culto. Eita, Esse que fala dessa forma vai chegar no céu primeiro. Tem muita gente falando em línguas estranhas e esquisitas, idiomas e dialetos inexistentes e desconhecidos, mas não são capazes de falar a linguagem mais simples que existe no universo, é a linguagem do amor. Está aqui o Ministério Sinais de Amor. Olha o nome desse ministério, Sinais de Amor, que faz um trabalho em nossa cidade, com a comunidade surda. E que linguagem é essa? É a linguagem de Libras? Não. É a linguagem do amor. Essa menina que vocês estão vendo aqui, Rayane, ela começa a falar sem conhecer Libras, mas ela quer transmitir e transferir a linguagem do amor. E começa a fazer um trabalho extraordinário, não só ela, como tantos outros que por aqui passaram, Tatiane, Gabriela, Noélia, que tem nos dado tanto apoio. Estou esquecendo de alguém, meu Jesus? Me ajuda. Lucicleide, a linguagem do amor. E é essa linguagem que nós precisamos falar, de pais para filhos, de filhos para pais, de irmãos para irmãos, de líderes para liderados, liderados para líderes, a linguagem do amor. Porque nisto conhecerão quem são os meus discípulos, não é se é batizado com o Espírito Santo, não é se tem os dons espirituais, não é se conhece toda a doutrina, não é se conhece, se tem muito tempo de membro, de membresia, se tem título, se tem cargo. Não, olha o que o texto diz: nisto conhecerão quem sois verdadeiramente meus discípulos. Você quer saber se uma pessoa é discípulo de Cristo? Não é o tempo que ele tem 30 anos de crente, tem 40 anos de crente, nunca se desviou. Isso não significa nada. Aquele ali tem o dom de variedades de línguas. Não significa nada. Um dia um jovem me procurou e disse assim: pastor, eu tenho os 9 dons espirituais descritos na Bíblia. Eu disse: rapaz, eu acho que você tem um também a mais. Que dom é esse? É o dom do mentiroso. Acho que você tem um dom da mentira também, rapaz. Olha que ser tão sobrenatural. A Bíblia diz que Deus distribuiu os dons, nem
todos têm todos. Na realidade, ninguém tem todos. E cada um tem o seu dom, sua área, sua função. Isso é muito bem claro. Mas quem é aquele que tem cargo, que tem título, aquele que toca, aquele que canta, quem canta, tem um dom de cantar, tem um dom de tocar, com maestria? Não, isso não significa nada. E a Bíblia nos diz, João 13:35, só há uma forma de conhecer quem é discípulo de Cristo. Só há uma forma. Se essa pessoa ama. Aí sim. Se ela ama, ela está dando maior testemunho e está vivendo a essência do Evangelho, que é o amor. Essa, gente, estou concluindo agora, é a última lição de Jesus. E seu último ensinamento foi uma lição de humildade. E ele nos ensinou a humildade através do serviço e através do amor. Que venhamos viver essa essência. E esse culto de ceia é propício para falarmos sobre isso. Porque assim como um dia Jesus se levantou da sua zona de conforto, se despiu dos seus mantos, das suas vestimentas, da sua posição, e ao mesmo tempo se debruçou, se inclinou para servir ao ponto de lavar os pés, a função mais repugnante, mais humilhante que existe. Ele fez. Agora eu te pergunto, imagine comigo, um general, imagino que seja a maior patente militar, acima do general, só um marechal em tempos de guerra. Imagina um general chegando a lavar os pés de um soldado. Você consegue imaginar? O general não sabe nem o nome. Não sabe nem o nome. Imagine comigo um engenheiro de uma grande obra, lavando e enxugando os pés de um ajudante de pedreiro, um servente. Consegue imaginar? Imagine comigo um juiz simplesmente lavando, enxugando os pés do recém-contratado, um porteiro do fórum. Imagine comigo o presidente da República vindo em uma cidadezinha, um município qualquer, para lavar os pés de um vereador recém-eleito. Imagine um médico de uma grande entidade hospitalar, de um grande consultório clínico, engraxando, ou melhor, lavando e enxugando os pés de um faxineiro, de um zelador. Você consegue imaginar? É difícil assimilar e conceber essa ideia. Agora imagine comigo, da seguinte forma: o Criador do universo, do cosmos, dos céus e da terra, dos espaços siderais, do maior de todos os astros e o menor de todos os átomos. Imagine o Criador de todos os seres, de todas as criaturas que há, visíveis e invisíveis. Imagine Ele vindo ao mundo para lavar os pés imundos, fedido, de uns discípulos cuja maioria ignorante, cuja maioria simples, cuja maioria completamente rejeitados pela sociedade, pelas funções que exercia. Não eram funções de prestígio, nem de exposição. Não estava no alto expoente da sociedade.
eram pescadores. Você já se aproximou do pescador? Nada contra os pescadores, tá? Mas os bichinhos fedem, não fedem? Eles trazem no corpo o odor do mar, o odor dos peixes. Jesus estava lá com eles. E assim Jesus fez. E assim, da mesma forma, Ele também nos ensina a fazermos. Lavar os pés. Que essa palavra venha permanecer em nosso coração e que não venhamos esquecer em momento algum que na última ceia Jesus instituiu a Santa Ceia em pleno período pascual, sendo Ele o Cordeiro de Deus. Então nossa missão é lavar os pés uns dos outros. E mais do que isso, é deixar que os outros lavem os nossos pés. Amém? Lavar os pés uns dos outros. Sobretudo, deixar que os outros também lavem os. E se assim não for, não teremos parte com Cristo. Não teremos com Cristo. Não teremos parte com Cristo. É lavar e deixar ser lavado. É limpar e deixar ser limpado. É servir e deixar ser servido. É amar e permitir também ser amado. Caso contrário, não teremos parte com Cristo. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.